Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Poliana teve um dia de grandes conquistas na Paladar. Determinado e focado, conseguiu reativar 5 contratos importantes que estavam praticamente perdidos, trazendo novamente estabilidade financeira para a empresa e renovando a confiança de toda a equipe. Cada contrato assinado representava não apenas um passo estratégico, mas também uma vitória pessoal para Poliana, que se sentia finalmente reconhecido por sua dedicação e competência. Sua atuação não passou despercebida, e colegas e superiores a observavam com admiração, percebendo que o jovem não apenas entendia o negócio, mas também tinha talento para manter relações comerciais de maneira impecável. Enquanto Poliana comemorava suas conquistas, Heleninha enfrentava um clima de tensão em suas relações pessoais. A aproximação com Ana Clara a deixava inquieta. Havia algo na postura da jovem que despertava desconfiança. Pequenos detalhes, olhares e silêncios prolongados faziam Heleninha questionar se podia confiar plenamente em Ana Clara. A insegurança era intensificada por lembranças do passado, traumas antigos e experiências de traição, tornando cada interação com Ana Clara carregada de suspense e ansiedade. Heleninha se via dividida entre o desejo de se aproximar e o medo de se decepcionar novamente. No outro lado da cidade, Maria de Fátima continuava com suas jogadas estratégicas. Decidida a desestabilizar Odete e César, enviou para a empresária uma série de fotos suas em momentos comprometedores com o empresário. A ação não era apenas para provocar ciúmes. Era uma manobra cuidadosamente calculada para manipular os sentimentos de Odete e criar uma vantagem sobre os rivais. Para sua surpresa, Odete reagiu de forma fria e assertiva. Em vez de recuar, decidiu pedir César em casamento, consolidando seu controle sobre ele e mostrando quem detinha o poder na relação. Enquanto isso, Solange e Afonso tiveram um encontro inesperado. O reencontro reacendeu lembranças e sentimentos antigos, trazendo à tona emoções que pareciam esquecidas. Entre lembranças e conversas carregadas de tensão, ficou claro que aquele encontro mudaria a dinâmica entre eles, adicionando mais camadas de complexidade às relações da trama. Cada gesto, cada palavra, parecia carregado de significados ocultos, deixando o público ansioso para descobrir os desdobramentos desse encontro. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Mais tarde, César, ainda atônito com a reação de Odete, confidenciou a Maria de Fátima que as fotos enviadas por ela foram responsáveis pelo pedido de casamento. A filha de Raquel percebeu que, mesmo tentando prejudicar Odete, suas ações acabaram sendo revertidas a favor da empresária. Revoltada, mas também admirando a capacidade de Odete de virar o jogo, Maria de Fátima rapidamente começou a arquitetar uma nova aliança, desta vez com Mário Sérgio, vislumbrando oportunidades para fortalecer sua posição e desafiar Odete de forma ainda mais estratégica. Determinado a continuar controlando a situação, Odete saiu para se encontrar com Ana Clara. Maria de Fátima, desconfiada e curiosa, decidiu seguir a empresária de carro, mantendo distância suficiente para não ser percebida. Durante o encontro, Odete confrontou Ana Clara e revelou que ela também havia cometido um crime, deixando a jovem em choque. A revelação aumentou o clima de tensão e mistério, mostrando que o passado de Ana Clara poderia se tornar uma arma nas mãos de quem soubesse manipulá-la. Em um momento de ousadia, Maria de Fátima chegou à casa de Ana Clara e pediu para entrar, alegando interesse em esclarecer certas situações. Ao adentrar o local, seus olhos cruzaram com Leonardo, e uma revelação a deixou sem fôlego. Leonardo era filho de Odete. A descoberta foi um divisor de águas, oferecendo a Maria de Fátima um trunfo poderoso que poderia ser usado para chantagear, manipular e se posicionar contra a empresária de forma estratégica. Cada passo da trama se entrelaçava, com alianças, traições e segredos que prometiam transformar os próximos capítulos em momentos de pura tensão e emoção. Enquanto isso, os desdobramentos das atitudes de Poliana, Heleninha, Odete, César e Maria de Fátima continuavam a gerar efeitos em cadeia. Contratos comerciais, relações pessoais e segredos familiares se entrelaçavam, mostrando que cada decisão tomada pelos personagens carregava consequências diretas e imprevisíveis. Entre estratégias e confrontos, a narrativa ganhava força, mantendo o público atento a cada revelação e cada jogada de poder. Já em outro momento,
Freitas cansado de engolir humilhações e de ser tratado como mero subalterno descartável. Durante anos, suportou as manipulações e o desprezo de Marco Aurélio, mas sua paciência tinha limites. Em uma reviravolta inesperada em Vale Tudo, ele decide virar o jogo e se vingar do executivo que sempre pareceu controlar tudo nos bastidores. Depois de tanto sofrimento, Freitas resolve expor todos os segredos obscuros de Marco Aurélio diretamente a Odete, a mulher que poderia desmantelar os planos do vilão e, ao mesmo tempo, garantir a sua própria recompensa. A decisão de trair Marco Aurélio surge de uma mistura de mágoa, raiva e desejo de justiça. Freitas, que sempre fora submisso, percebe que nunca passara de uma peça descartável no tabuleiro do patrão. O ponto de ruptura acontece quando ele pede ajuda ao chefe para comprar uma casa para sua mãe e é ignorado. A indignação se transforma em estratégia. Se antes ele sofria nas sombras, agora pretende emergir como protagonista da própria vingança. Ao se aliar a Odete, Freitas encontra uma maneira de recuperar a dignidade e ainda garantir um bom pagamento pelo serviço prestado. Enquanto isso, Marco Aurélio tenta manter a pose de controle absoluto. Seus desvios financeiros começam a vir à tona, e ele se vê acuado. Confidencia a Leila que pensa em deixar o Brasil para recomeçar a vida no exterior, tentando manter algum resquício de segurança. Ao mesmo tempo, finge submissão diante de Odete, prometendo devolver parte do dinheiro desviado, mas sem abandonar seu plano ousado: derrubar a bilionária na imprensa e manchar sua reputação, consolidando uma aparente vitória. O executivo começa a vazar informações comprometedoras sobre Odete, provocando um escândalo que quase destrói a credibilidade da empresária. Por um instante, parece que Marco Aurélio sairá vencedor, mas Odete, perspicaz e desconfiada, rapidamente percebe que há algo por trás das fofocas. Ela convoca Mário Sérgio para investigar e encontrar provas que possam incriminar o vilão, aumentando a tensão e o risco de Marco Aurélio ser desmascarado. É nesse momento de pressão máxima que Freitas dá o passo decisivo. Ele fotografa documentos comprometedores que estavam sobre a mesa de Marco Aurélio e vai até Odete, oferecendo uma espécie de delação premiada. A audácia do assistente surpreende a empresária, que vê ali uma oportunidade única de recuperar o controle da situação e se proteger de mais ataques. Sem hesitar, Odete aceita o acordo, reconhecendo o valor estratégico da traição de Freitas. Para selar a aliança improvável, Odete recompensa o aliado inesperado com R$300 mil, garantindo que a lealdade recém-descoberta seja recompensada. O gesto também reforça a imagem de Odete como uma estrategista implacável, capaz de transformar inimigos em aliados quando necessário. Enquanto Marco Aurélio enfrenta a ameaça de ter seus crimes expostos, Freitas finalmente experimenta a sensação de poder e justiça que tanto desejava, mostrando que na batalha pelo controle da TCA, até os mais subestimados podem se tornar peças-chave na queda de um vilão. Rejeitado por Odete Reutemann, Mário Sérgio decidirá virar o jogo e se aliar a ninguém menos que Maria de Fátima, a golpista mais ousada de Vale Tudo. Essa união improvável será o ponto de partida para que a filha de Raquel volte a nadar em dinheiro e reconquistar o luxo que tanto deseja. Unidos por um inimigo em comum, os dois arquitetarão um plano que promete abalar o império da temida empresária. A situação começará a se desenhar quando Mário Sérgio, até então um aliado de Odete, se sentir traído e humilhado. Desde que a bilionária terminou sua relação com Walter, o jornalista acreditava que teria uma chance real com ela. Alimentava esperanças de ocupar o lugar do bonitão ao lado da poderosa. Mas seus planos ruíram quando César entrou em cena. Odete não apenas preferiu o modelo, como também fará questão de deixar claro que jamais teria qualquer envolvimento amoroso com o repórter. Ferido em seu orgulho e tomado pela rejeição, Mário Sérgio verá sua devoção transformada em ressentimento. É nesse momento que Fátima, sempre atenta às oportunidades, perceberá a brecha perfeita para virar a situação a seu favor. O encontro entre os dois acontecerá de forma calculada. A jovem influenciadora marcará um almoço com o jornalista, intrigando-o com o convite inesperado. Durante a conversa, Mário Sérgio admitirá sua surpresa. Eu confesso que não entendi nada quando a sua secretária me passou o convite. Mas como sou curioso, resolvi vir. Fátima, em seu tom astuto, revelará que está ciente do envolvimento dele com Odete e não perderá tempo em jogar a verdade na mesa. Você foi trocado por César.
assim como eu também fui enganada por ele. É, Mário Sérgio. Nós dois fomos traídos pela mesma dupla, Odete e César. As palavras da golpista cairão como veneno no ouvido do repórter. Seduzido pela ideia de vingança, ele concluirá: nada melhor do que um inimigo em comum para unir duas pessoas. A aliança estará selada, e a partir dela, Fátima encontrará a oportunidade de ouro para dar a tão sonhada volta por cima. Pouco tempo depois, será Mário Sérgio quem alertará a parceira de armações sobre um comportamento suspeito de Odete. Ele perceberá a empresária sair apressada da sede da empresa e não hesitará em contar tudo para a influenciadora. Curiosa, Fátima pegará um táxi e seguirá discretamente o carro de Odete até um endereço misterioso, o sítio de Ana Clara. Lá, a golpista flagrará uma cena que mudará completamente o rumo da trama. Ela verá com seus próprios olhos Leonardo, o filho de Odete que todos acreditavam estar morto. A descoberta será um verdadeiro trunfo, e Fátima logo compreenderá o poder que aquela informação lhe concede. De volta à sua essência manipuladora, a filha de Raquel não pensará duas vezes antes de usar a revelação como arma de chantagem. Encurralada e sem alternativa, Odete terá de ceder às exigências da jovem, que voltará a ostentar roupas caras, carros luxuosos e o estilo de vida que tanto almeja. Mais uma vez, Fátima provará que é capaz de se reerguer mesmo nas situações mais desfavoráveis. Mas a cena não terminará sem um detalhe revelador. No momento em que Fátima se depara frente a frente com Leonardo, um flashback será exibido, trazendo à tona memórias de quando ela ainda morava na casa de Celina. A jovem lembrará de ter visto um porta-retrato com a foto de Leonardo. Na época, curiosa, ela chegou a perguntar a Eugênio quem era o rapaz da imagem. O funcionário de Celina respondeu sem dar muita importância. É o Leonardo, irmão gêmeo da Heleninha. Essa lembrança confirmará que, mesmo sem saber, Fátima já tinha cruzado com a história do rapaz. O destino, mais uma vez, mostrará como pequenos detalhes podem se transformar em peças fundamentais dentro do grande tabuleiro de armações que movimenta a novela. O que parecia apenas um almoço de interesses, logo se tornará a arma secreta de uma dupla improvável. De rejeitado a cúmplice, Mário Sérgio encontrará em Fátima a parceira perfeita para se vingar de Odete. Já a influenciadora, com sua ambição inesgotável, usará a situação para retomar o brilho que nunca aceitou perder. Em Vale Tudo, onde cada personagem luta por poder, dinheiro e reconhecimento, essa nova aliança promete incendiar ainda mais os conflitos e mostrar que no jogo da ambição, até mesmo os inimigos podem se tornar aliados quando a vingança fala mais alto. O reencontro com Leonardo será o estopim de uma guerra silenciosa que colocará Odete Reutemann contra sua maior inimiga, Maria de Fátima. A poderosa empresária, acostumada a dar as cartas e manipular todos ao seu redor, se verá pela primeira vez refém de uma chantagem direta e impiedosa. O simples fato de o segredo sobre o filho vivo ser revelado representaria o fim de sua reputação e o desmoronamento de sua autoridade. Odete reagirá com ódio e incredulidade. Diante da ousadia da golpista, a bilionária tentará intimidá-la. Você não sabe com quem está mexendo, garota. Eu posso acabar com a sua vida em um estalar de dedos. Mas Fátima, já experimentada no jogo da manipulação, não se deixará abalar. Com um sorriso frio, ela retrucará. A diferença, Odete, é que agora eu tenho uma carta que você não pode queimar. Leonardo está vivo. E se o mundo descobrir isso, você perde tudo o que construiu. Então, ou joga comigo, ou perde a partida. Essa virada deixará Odete em uma posição inédita, a de fragilidade. Sem saída, ela terá que engolir o orgulho e aceitar as exigências da jovem, que começarão de maneira sutil. Roupas caras, viagens, joias, convites para festas exclusivas. Mas rapidamente se transformarão em uma escalada de luxo sem limites. Enquanto isso, Mário Sérgio acompanhará cada movimento da parceira. O jornalista, movido pela vingança, se tornará uma espécie de braço direito de Fátima. Ele usará sua influência na imprensa para criar cortinas de fumaça e distrair os olhares curiosos, ajudando a manter em segredo a presença de Leonardo no sítio. No fundo, Mário se deliciará ao ver Odete sendo engolida pelo próprio veneno, mas também ficará atento para não perder sua parte no acordo. Fátima, por sua vez, viverá um momento de glória. De rejeitada e humilhada, voltará a circular nos ambientes mais sofisticados, despertando inveja e comentários maldosos.
muitos acreditarão que ela encontrou um novo investidor ou um amante poderoso, sem imaginar que o segredo que a sustenta é justamente o maior pesadelo de Odette Roitman. Mas a chantagem não ficará restrita ao luxo. Astuta, Fátima exigirá também espaço dentro dos negócios de Odette. Com a ajuda de Mário Sérgio, começará a infiltrar-se em reuniões, eventos corporativos e até mesmo nas decisões estratégicas da empresa. Sua ambição não se contentará apenas com dinheiro. Ela quererá poder, prestígio e o reconhecimento que sempre acreditou merecer. Odette, encurralada, terá de fingir diante dos sócios e aliados que a presença de Fátima é apenas um capricho passageiro, algo que logo se resolverá. No entanto, em segredo, a empresária começará a arquitetar um contra-ataque. Orgulhosa demais para aceitar a derrota, buscará aliados inesperados e estudará cada fraqueza de Fátima, disposta a virar o jogo mais uma vez. No entanto, o que Odette não contará é que sua queda já começou. O segredo de Leonardo, mantido por tanto tempo, agora está nas mãos da pessoa menos confiável possível. E a cada exigência atendida, a empresária sentirá sua autoridade escorrer pelos dedos. Enquanto isso, Mário Sérgio perceberá que está diante de uma chance única de destruir Odette, mas também ficará dividido entre sua sede de vingança e o medo de que Fátima, em sua ambição desmedida, acabe o traindo no futuro. Afinal, no universo de Vale Tudo, alianças são feitas e desfeitas ao sabor da conveniência. E a parceria que hoje parece sólida pode se transformar em um duelo mortal amanhã. Essa nova fase promete incendiar ainda mais a trama. De um lado, Fátima saboreando a glória de ter nas mãos a mulher mais poderosa do país. Do outro, Odette tramando nas sombras para retomar o controle. E no meio desse jogo perigoso, Mário Sérgio, que pode tanto se consagrar como aliado, quanto ser descartado na primeira oportunidade. O tabuleiro está montado e cada peça está em movimento. No duelo entre a ganância e o poder, uma coisa é certa: ninguém sairá ileso. O destino de todos começa a se entrelaçar em momentos decisivos. Ana Clara, determinada a garantir sua união com Leonardo, não mede esforços para oficializar o casamento. Usando suas digitais, ela consegue formalizar a união de forma surpreendente, deixando claro que está disposta a seguir ao lado dele, custe o que custar. Esse passo muda completamente o rumo da vida de ambos, trazendo à tona novas tensões dentro da família Roitman. Enquanto isso, Ivan segue focado em realizar seus projetos pessoais. Ele leva Raquel até o espaço que pretende transformar em uma agência de viagens, com a proposta de oferecer pacotes acessíveis para diferentes públicos. A ideia encanta Raquel, que enxerga no amigo não apenas determinação, mas também um olhar inovador diante das dificuldades do mercado. Ivan não está sozinho nessa jornada. Pascoal e Gilda também se envolvem, mostrando apoio e ajudando Raquel e Poliana a reorganizar os equipamentos da Casa da Paladar, fortalecendo ainda mais os laços de amizade e confiança entre eles. Do outro lado da trama, Odette Roitman é pega de surpresa. Durante uma conversa aparentemente trivial, Heleninha menciona uma moça que conheceu no grupo do AAA, uma certa Ana Clara. A vilã não consegue disfarçar o choque ao ouvir esse nome. A simples associação já é suficiente para deixá-la desconfortável, como se pressentisse que algo grande está prestes a vir à tona. Paralelamente, Afonso toma uma decisão que mexe profundamente com o futuro da família. Ele avisa a Odette que abriu mão da herança deixada pela mãe. O gesto para muitos pode parecer um ato de desprendimento ou até de coragem, mas para Odette é motivo de inquietação, já que isso pode comprometer seus próprios planos de controle sobre os bens da família. Solange, por sua vez, não esconde sua preocupação com Afonso. Ela divide seus sentimentos com Sardinha, revelando que teme pelo estado de saúde dele. Os sinais de fragilidade física do rapaz já começam a chamar atenção, e a apreensão de Solange cresce a cada dia. O golpe final para Odette chega quando Ana Clara decide comunicar de forma oficial que está casada com Leonardo. A revelação cai como uma bomba, desestruturando de vez os planos da vilã. Não apenas pela surpresa da notícia, mas porque esse casamento representa uma ameaça direta à sua influência dentro da família e dos negócios. Enquanto isso, Solange decide enfrentar Afonso com uma questão que não pode mais adiar: sua saúde. Ela insiste em saber o que realmente está acontecendo, deixando claro que não será enganada por desculpas ou silêncios. E em meio a essa conversa intensa,
Ela revela a verdade que pode mudar completamente a vida de Afonso. Os filhos que espera são dele. A confissão traz à tona um turbilhão de emoções, misturando medo, esperança e responsabilidade. Entre casamentos inesperados, projetos de futuro e revelações impactantes, os personagens se veem diante de decisões que irão transformar suas vidas para sempre. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. A relação entre Freitas e Marco Aurélio sempre foi marcada por obediência, medo e submissão. Durante anos, o assistente fiel suportou humilhações, ordens ilegais e situações de risco apenas para agradar ao chefe e, de certa forma, garantir seu espaço dentro da poderosa TCA. Porém, essa dinâmica está prestes a sofrer uma virada brutal. O homem que sempre abaixava a cabeça finalmente decide se rebelar, e sua vingança promete abalar os alicerces da empresa e expor segredos que Marco Aurélio acreditava estarem enterrados para sempre. Tudo começa quando Freitas, cansado de viver à sombra do patrão, decide pedir um empréstimo para realizar um sonho simples: comprar uma casa para a mãe. Ele acredita que, depois de tantos serviços sujos prestados, Marco Aurélio não negaria ajuda. Afinal, quantas vezes já não se arriscou subornando policiais, forjando documentos e participando de esquemas arriscados? No entanto, o executivo demonstra total desprezo. Em vez de apoio, o que Freitas recebe é um banho de arrogância, insultos, risadas e a certeza de que, para Marco Aurélio, ele nunca passará de um empregado descartável. Ferido no orgulho e dominado pela raiva, Freitas sente o estalo da vingança nascer dentro de si. O assistente, que sempre foi visto como um mero capacho, passa a observar cada movimento do patrão com olhos diferentes. A oportunidade surge quando ele encontra uma pasta repleta de documentos confidenciais contendo detalhes de um esquema bilionário de corrupção dentro da TCA. Com sangue frio e determinação, Freitas registra tudo em segredo, fotografando contratos fraudulentos, notas fiscais forjadas e registros de transferências internacionais suspeitas. Pela primeira vez em anos, ele sente que tem nas mãos o poder de virar o jogo. Essas provas não ficam guardadas por muito tempo. Movido pela sede de revanche, Freitas procura ninguém menos que Odete Reutemann, a mulher mais temida e poderosa do Império. Entregar os documentos a ela é um passo arriscado, mas calculado. Se há alguém capaz de derrubar Marco Aurélio, essa pessoa é Odete. Ao receber as imagens, a vilã não esconde o prazer em descobrir que seu desafeto estava tramando um dossiê para difamá-la. No entanto, o que mais chama sua atenção é a magnitude do golpe de Marco Aurélio. Contratos fraudulentos de proporções milionárias, envolvendo obras públicas e empresas de fachada, tudo dentro da própria TCA. Para Odete, esse é o combustível perfeito para acirrar ainda mais a guerra que já mantém contra o executivo. A partir desse momento, Freitas deixa de ser apenas um assistente e passa a ser um informante direto de Odete. Ela o manipula com maestria, alimentando seu ego ferido e prometendo proteção em troca de mais informações. Porém, o jogo que parecia controlado rapidamente se transforma em uma armadilha perigosa. Mário Sérgio, sempre desconfiado, começa a notar mudanças no comportamento de Freitas. Ele passa a vigiar cada passo do assistente, farejando que há traição no ar. Para Freitas, o cerco vai se fechando. Um deslize pode custar não apenas o emprego, mas a própria vida. Enquanto isso, Marco Aurélio enfrenta outro baque devastador. Após seu casamento com Leila, um episódio inesperado muda completamente sua rotina. Ele é alvo de um atentado e leva um tiro no ombro. O executivo sobrevive, mas sai do hospital transtornado, dominado por ódio e desejo de retaliação. Na sua mente não há dúvidas de quem está por trás do ataque: Odete Reutemann. Para ele, a vilã não apenas quer destruí-lo nos negócios, mas também eliminá-lo fisicamente. O medo se mistura à paranoia, e Marco Aurélio passa a agir como um homem cercado por inimigos invisíveis. Nesse clima sufocante, o triângulo de traição, vingança e poder chega ao auge. De um lado, Freitas arrisca tudo ao desafiar o homem que sempre controlou sua vida. De outro, Odete manipula a situação para transformar os segredos de Marco Aurélio em armas. E no centro da tempestade, o executivo ferido jura vingança, disposto a descobrir quem ousou se voltar contra ele. O que começou como um pedido de ajuda negado se transforma em um vendaval de consequências. Agora,
Com provas de corrupção circulando, vigilância constante e um atentado sem culpado declarado, tanto Marco Aurélio quanto Freitas caminham em terreno minado. Raquel continua firme em sua postura de desprezo em relação a Maria de Fátima. A relação entre as duas, já marcada por rivalidades e ressentimentos antigos, ganha novos capítulos quando Raquel deixa claro que não tem a menor intenção de manter laços com a filha, tratando-a com frieza e indiferença. Maria de Fátima, por sua vez, reage com raiva e desespero, mas a distância entre mãe e filha só tende a aumentar. Enquanto isso, Afonso enfrenta uma situação delicada. Depois de semanas investigando as finanças da TCA, ele conclui um relatório minucioso e o entrega a Odete. O documento comprova que Marco Aurélio vem desviando e extorquindo recursos da empresa há anos, comprometendo sua estabilidade. Odete, estarrecida com a revelação, demonstra fúria e promete tomar providências contra o executivo. No entanto, a tensão da descoberta cobra seu preço. Afonso passa mal, demonstrando sinais cada vez mais preocupantes de fragilidade física. Igor, sempre atento, nota o cansaço do amigo e insiste que ele deve procurar ajuda médica. Paralelamente, Ana Clara abre seu coração para Leonardo e revela seu desejo de se casar com ele. A conversa expõe sua vulnerabilidade, mas também sua determinação em consolidar a relação. Leonardo, surpreso, ouve atento, enquanto Ana Clara já começa a traçar planos para oficializar a união. Odete, decidida a agir diante da descoberta feita por Afonso, parte para um confronto direto com Marco Aurélio. Ela o encurrala com provas em mãos, deixando claro que não pretende deixar a traição impune. Ao mesmo tempo, Ivan pressiona Gerson a revelar toda a verdade, exigindo que ele confesse que foi Odete quem armou contra ele no passado. O jogo de acusações começa a criar rachaduras ainda mais profundas entre os personagens. No meio desse turbilhão, Maria de Fátima dá um golpe devastador em Afonso. Revela que o filho que espera não é dele. A notícia, recebida em um momento em que ele já está fragilizado, abala ainda mais sua confiança e seu equilíbrio emocional. Em outra frente, Celina toma uma decisão ousada. Ela compra a casa da Paladar e coloca o imóvel no nome de Raquel e Poliana, como forma de ajudá-las e assegurar um futuro mais estável. Porém, pede segredo a Odete sobre a transação. O que ela não imagina é que Heleninha acaba ouvindo parte da conversa. Para evitar maiores problemas, Odete age com frieza e rapidez, despistando a irmã com sua habilidade de manipulação. Celina, aliviada, agradece pela cumplicidade, sem perceber o perigo de confiar demais em Odete. Enquanto isso, Ana Clara segue determinada em seus planos e começa a armar, discretamente, um casamento com Leonardo. Movida pela paixão e pela vontade de se afirmar, ela demonstra que não medirá esforços para transformar seu desejo em realidade, mesmo que precise passar por cima de obstáculos familiares e sociais. Em meio a tantas revelações e conflitos, as tensões só aumentam, mostrando que cada decisão tomada terá consequências profundas no destino de todos. Afonso começará a dar sinais preocupantes de que algo não vai bem com sua saúde em Vale Tudo. Forte, disciplinado e acostumado a encarar desafios como triatleta e executivo, ele verá seu corpo começar a dar alertas que não poderão mais ser ignorados. A leucemia, ainda desconhecida para ele, começará a se manifestar de forma silenciosa, mas progressiva, trazendo enjoos, fadiga e episódios de sangramento que deixarão familiares, amigos e até colegas de trabalho inquietos. O primeiro indício de que algo está errado surgirá em uma situação aparentemente banal. Heleninha, sempre atenta ao irmão, perceberá 2 hematomas em seus braços e perguntará se ele sofreu algum acidente. Afonso, no entanto, tentará minimizar, afirmando que deve ter batido em algum lugar sem perceber. Apesar de sua explicação, o olhar desconfiado da irmã mostrará que a família já começará a notar mudanças. Algum tempo depois, durante uma conversa na TCA, o quadro se agravará. Marieta, secretária de confiança de Afonso,
Ficará assustada ao perceber sangue escorrendo de seu nariz. Senhor Afonso, o seu nariz está sangrando, alertará ela. Surpreso, ele passará a mão no rosto e verá a mancha vermelha. Tentando não alarmar ninguém, pegará um lenço na mesa e limpará rapidamente. Aconteceu isso hoje de manhã já. Acho que o ar deve estar seco. Ou então é muito estresse, dirá, mais uma vez minimizando os sinais. A funcionária preocupada insistirá que ele procure um médico, mas Afonso continuará relutante. De volta ao apartamento em que estará morando, os sintomas ficarão ainda mais evidentes. Sozinho, ele começará a sentir um forte enjoo, correndo para o banheiro, onde acabará vomitando. Ainda zonzo, Afonso se sentará no chão frio, tentando recuperar o fôlego, mas sem entender o que realmente está acontecendo com seu corpo. A cena revelará sua vulnerabilidade, um contraste marcante com um homem sempre enérgico que todos conhecem. Mesmo diante de sinais cada vez mais claros, ele seguirá em negação. Novos episódios de sangramento no nariz acontecerão, mas Afonso apenas limpará com um lenço, sem dar a devida importância. Nos treinos, também ficará evidente que algo não está certo. Durante uma corrida, sentirá tontura, diminuirá o ritmo e precisará se sentar, deixando Igor preocupado. O que houve, Afonso? Tá se sentindo mal mesmo. Senta um pouquinho, dirá o treinador, ao notar que o aluno está abatido. Ainda assim, ele insistirá em minimizar. Não é nada, só cansei um pouco. A saúde frágil, porém, não passará despercebida. Durante um encontro com Solange, Afonso ficará indisposto e a amada não esconderá a preocupação. O semblante pálido e a falta de energia deixarão claro que ele não é mais o mesmo. Até mesmo Maria de Fátima, conhecida por seu olhar crítico, perceberá que algo está errado. Como você tá, Afonso? Tô te achando meio pálido, questionará durante uma conversa. O herdeiro de Odete, no entanto, continuará evitando o assunto, como se admitir a fraqueza fosse pior do que a própria doença. A insistência em esconder os sintomas aumentará ainda mais a apreensão de quem o cerca. Pessoas próximas perceberão que o cansaço, os enjoos e os sangramentos não são normais, mas Afonso seguirá firme em sua negação, tentando manter sua rotina de trabalho e esportes como se nada tivesse mudado. No entanto, seu corpo dará sinais cada vez mais alarmantes, e ele começará a perceber que não poderá escapar da verdade por muito mais tempo. A grande revelação sobre sua condição virá de forma impactante. Depois de tantos episódios ignorados, Afonso finalmente abrirá o jogo e contará que está com câncer. A confirmação de que sofre de leucemia cairá como uma bomba, não apenas para ele, mas para todos que fazem parte de sua vida. A notícia marcará o início de uma nova fase, na qual o mocinho terá de enfrentar não apenas a doença, mas também os dilemas emocionais que virão com ela, a dificuldade em aceitar ajuda, o medo de fragilizar sua imagem e, acima de tudo, a luta pela sobrevivência. Esse arco dramático mostrará um lado mais humano e vulnerável do personagem, revelando que nem mesmo a disciplina e a força de Afonso podem blindá-lo das surpresas duras da vida. Celina estava atônita diante da decisão de Afonso. Para ela, era inconcebível que o sobrinho resolvesse sair de casa daquela maneira, sem maiores explicações, sem ao menos uma conversa sincera com a família que sempre o apoiara. Não se tratava apenas de uma mudança, era o rompimento de um elo construído ao longo dos anos, de um lar onde ele havia sido acolhido e onde encontrou estrutura para crescer. Inconformada, Celina buscava forças para compreender a frieza com que ele tomou a decisão, mas o coração se recusava a aceitar o vazio deixado por sua ausência. Cada canto da casa parecia diferente, como se o silêncio carregasse o peso de uma despedida não resolvida. Para Celina, era como se Afonso tivesse se distanciado, não só fisicamente, mas também emocionalmente, e isso a feria profundamente. Enquanto a tia sofria com a partida, Heleninha percebia que havia algo ainda mais preocupante em Afonso. Num encontro rápido, notou manchas roxas espalhadas em seu braço. Tentou acreditar que fossem apenas hematomas banais, talvez fruto de um descuido qualquer. Mas, quanto mais pensava na cena, mais inquieta ficava.
Conhecia bem o jeito do pai e sabia reconhecer quando ele escondia algo. O silêncio dele, somado àquelas marcas, parecia gritar por ajuda. Heleninha sentia no fundo da alma que havia um segredo grave, e a angústia de não conseguir arrancar a verdade a consumia por dentro. Do outro lado da família, Ana Clara também enfrentava suas próprias dores. Em conversas cada vez mais intensas com Leonardo, desabafava sobre a pressão sufocante que vinha de Odete. Para ela, a sogra era a raiz de grande parte das tensões. Vivia se sentindo observada, julgada e inferiorizada, como se fosse constantemente testada e nunca aprovada. Sentia que, para Odete, jamais seria digna de estar ao lado do filho. Leonardo, embora paciente, sofria em silêncio. Dividia-se entre a vontade de proteger a esposa e o medo de um confronto direto com a mãe, que sempre soube manipular as situações a seu favor. Na praia, Raquel vivia sua própria batalha contra o peso da humilhação. Lutava para sustentar-se de forma honesta, vendendo sanduíches, mas o destino foi cruel quando se deparou com Celina e Heleninha justamente nesse momento de fragilidade. A vergonha a invadiu. Não era apenas a exposição de sua condição financeira, mas o abalo no orgulho de quem sempre buscou se manter firme diante das dificuldades. O olhar de surpresa das duas mulheres a feriu como uma cicatriz, lembrando-lhe que suas lutas não eram invisíveis. A humilhação doía, mas ao mesmo tempo alimentava sua força de resistir e seguir em frente. Marieta, sempre atenta aos detalhes, também começou a desconfiar do estado de saúde de Afonso. Ao encontrá-lo, presenciou um sangramento repentino no nariz, que ele tentou disfarçar às pressas. Lembrou-se das manchas relatadas por Heleninha e sentiu o coração apertar. Para ela, aquilo não era coincidência. Havia algo sério escondido sob o silêncio de Afonso, e a suspeita de uma doença grave começou a crescer em sua mente, trazendo consigo um medo incontrolável. Enquanto isso, Bartolomeu se preparava para uma missão arriscada. Com uma câmera escondida presa ao corpo, armava-se para um almoço com Gerson. O objetivo era claro: registrar tudo, cada palavra, cada gesto, para revelar segredos que poderiam mudar destinos. O peso da responsabilidade recaía sobre ele, mas Bartolomeu sabia que precisava seguir em frente. A verdade, ainda que perigosa, era necessária. Ana Clara, buscando apoio em meio às próprias lutas, decidiu participar de uma reunião dos Alcoólicos Anônimos. Não era apenas um gesto de coragem pessoal, mas também a oportunidade de reencontrar Heleninha. Acreditava que, juntas, poderiam dividir fragilidades e dores, encontrando força uma na outra. Era um reencontro de solidariedade, uma ponte construída em meio às feridas que poderia ajudá-las a recomeçar. Afonso, por sua vez, tomava outra decisão radical: abandonar a TCA. Optou por vender suas ações a Odete, como se desse fim a um ciclo que lhe pesava demais. O impacto era devastador. Significava abrir mão de anos de dedicação e de uma parte fundamental de sua identidade. No entanto, naquele momento, parecia a única saída para aliviar a pressão que já não suportava. Paralelamente, Maria de Fátima se aproximava de Raquel. O encontro das duas carregava tensão no ar. Fátima buscava respostas e, talvez, enxergar em Raquel um espelho de si mesma. Já Raquel, ainda marcada pela humilhação, tentava compreender o que poderia nascer daquele reencontro inesperado. Entre despedidas, segredos, humilhações e decisões arriscadas, a vida de cada personagem se entrelaçava como fios de um mesmo tecido. O silêncio de uns e os gritos de outros revelavam feridas abertas, histórias mal resolvidas e escolhas difíceis. E enquanto o tempo avançava, ficava claro que nada estava perto do fim. O futuro guardava novas dores, mas também a chance de redenção, desde que cada um tivesse coragem de encarar as verdades que tanto evitava. Enquanto isso, Maria de Fátima vinha enfrentando uma fase particularmente turbulenta desde que seu romance com César veio à tona em Vale Tudo. Até então, parecia que nada poderia abalar a confiança da influenciadora, acostumada a manipular situações a seu favor. Mas a realidade começou a bater a porta de maneira cruel. Sem dinheiro, grávida e completamente rejeitada pelo amante,
Fátima começou a sentir as consequências de suas próprias ações. O glamour e a ilusão de poder que ela cultivava foram substituídos por uma sensação de abandono e desamparo, tornando cada dia uma prova de resistência. Mesmo diante de tanto sofrimento, a maré ruim não duraria para sempre. Uma reviravolta se aproximava, anunciada pelas próprias ações de Fátima e por uma oportunidade inesperada que surgiria em seu caminho. Mas antes da vitória, ela ainda precisaria enfrentar alguns perrengues e humilhações. Em um momento desesperado, Maria de Fátima procurará Raquel, sua própria mãe, em busca de ajuda. A resposta, porém, será devastadora. Raquel não poupará críticas, lembrando a filha de todas as escolhas erradas e da ganância que a levara à queda. Eu te avisei que esse momento ia chegar, Maria de Fátima. Eu te avisei que você ia cair, que toda a sua ganância, todas as suas mentiras. Eu sabia que você ia se arrepender, porque todo mundo que só pensa em dinheiro nessa vida, uma hora se arrepende, e eu te avisei que eu não ia te ajudar.